Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Esse é o nosso quinto podcast, Seu Cabelo Tem História. E um oferecimento especial de M-Voz Produções e Evento, nosso amigo Morivaldo, que está aqui na nossa produção. Também a doutora Aline, que está na nossa parte jurídica. E hoje, no nosso podcast, a gente vai falar de um assunto bastante interessante e eu trouxe uma pessoa maravilhosa, que eu adoro de paixão. É uma pessoa que eu conheci cá em Portugal e eu tenho assim uma intimidade com ela, algo espiritual, eu acho não sei se eu posso dizer assim, mas o cabelo dela conta história que nem todo mundo conhece. E ela tem história de vaidade, de reconstrução, de queda. E eu tenho a honra de trazer aqui comigo hoje a pastora Ruth. Rosa, seja muito bem-vinda, pastora. É um prazer enorme te receber aqui para dividir com a gente um pouco da sua história e se apresentar aí para todo mundo. Ok. Olha, eu que fico imensamente grata por esse convite, né? Que me foi feito, já foi feito tem bem tempo, né? Sim. E eu fico muito feliz, fiquei muito feliz e estou muito grata por estar aqui compartilhando a minha história também junto com o Antônio, que eu conheci, né? Depois de muitos anos, ele veio ser o meu segundo cabeleireiro e pretendo que seja o último, né? A história da Ruth é muito interessante aqui em Portugal, porque ela chegou muito desconfiada no salão, e eu tentando fazer a leitura dela, tentando ver, e ela buscando algo, e eu falei, meu Deus, essa mulher está buscando qualquer coisa. Quando ela foi lá no salão, eu passei ela para minha colega atender, para uma colega que estava lá na altura, só que eu percebi algo naquilo, Ruth, naquele atendimento teu, eu percebi algo, e eu falei, não. E ela insistiu, e voltou lá de novo, e pronto, e aí eu fui conhecer a história do cabelo da Ruth. Verdade. Ele me pesquisou e eu pesquisei ele. Só que na primeira pesquisa ele me coloca na mão de outro. Eu falei, eu vou voltar. E eu estou aqui, né? E sou muito grata pelo carinho, né, Antônio, que você tem tido com a minha pessoa, com o meu cabelo, porque o meu cabelo é realmente uma história, né? Eu sei, Ruth, eu sei. Então, eu realmente sou muito grata de ter te conhecido. Eu costumo dizer na minha igreja que Deus não une pessoas, mas sim propósito. Então, eu acho que eu não estou ali somente para cuidar do meu cabelo, que eu amo de paixão, né? Claro. Mas é porque eu acho que o Senhor tem um propósito. Né? Eu acho que Deus te mandou ali, Ruth. Porque Creio que sim. cada vez que a Ruth vai lá, a gente tem umas conversas tão boas, né, edificantes, Ruth? Né? Exato. E eu me sinto assim, eu me preparo para te atender, como eu preparo para atender todo mundo também, mas eu acho que é um momento ali de terapia para mim também, Ruth, para mim conversar um pouco contigo e desabafar coisas que eu não converso assim com todo mundo, não é? Sim. E contigo já tenho essa, que eu acho que foi super natural isso, e você dá essa liberdade também, assim, de falar sobre tudo, sobre as suas histórias. Sim. Eu te conto um pouco sobre as minhas também. E eu também. Vamos lá, vamos abafando com o outro, né? E isso é bom, isso é uma forma que a gente tem de se expressar, porque hoje nem todo mundo se expressa aquilo que ele tem vontade. Mas quando há uma liberdade, quando há essa junção que eu estou falando, né? Que houve uma junção, né? Então eu acho que a gente está tendo essa liberdade e é muito bom, né? Eu saio dali, além de linda, bela, e saio bem, né? Tô contente, né? Ruth, Verdade. Me conta como é que é a tua relação com o teu cabelo? Ruth? Olha, é muito complexo. Eu sou muito assim, eu costumo dizer que eu sou difícil, sabe? Então, o meu cabelo, ele é a coisa que mais me preocupa, porque eu tenho um cuidado muito grande, porque isso vem de anos atrás. A história do meu cabelo começa no meu pai. Meu pai toda a vida foi apaixonado com o meu cabelo. Nós somos 10 mulheres e 5 homens na minha casa. E todas tinham cabelo grande. Só que a única que permaneceu fui eu. Então, eu fui a única. Então, o meu pai, ele, nos últimos tempos da vida dele, ele me identificava pelo cabelo, porque ele tinha perdido a visão, ele deu um tumor, ele ficou cego dos dois vistos. E quando eu chegava, ele falava assim, quem chegou? Minha mãe falava assim, a Ruth. Ele falava assim, vem cá. Aí, quando ele vinha, ele passava a mão no cabelo e falava assim, realmente é a perunga que chegou. Então, eu tenho essa história com meu pai, né? E também criei essa
afinidade com o meu cabelo, odeio tesoura no meu cabelo, Antônio sabe Eu muito bem sei. disso. Você nasceu num lar cristão, Ruth? Toda a vida, nasci no lar cristão, meus pais toda a vida nos ensinou o caminho desde pequeno. Ele né? era pastor ou não? Não, sempre foi mesmo só membro. Ele e minha mãe. Minha mãe era dirigente de circo de oração, mas ele sempre foi mesmo membro. Ele tocava violão, minha mãe dirigente de circo de oração, cantava, né? Então a gente foi Já pegando. cresceu nesse meio já, Já não é? crescemos nesse Muito- meio, é. E infelizmente, eu falo infelizmente, dos 15, né, só eu e uma outra irmã que estamos na presença. Mas eu creio que o Senhor está trabalhando e vai continuar trabalhando ao longo do seu tempo, né? Sim. E como que foi que veio esse chamado, Ruth, para pastorear? Eu sempre fui atrevida, ousada. Eu gosto de fazer, né? Então, tudo que coloca na minha mão, eu faço. E eu creio que eu faço por excelência. Então, eu tenho desejo. Então, quando eu entendi, quando eu comecei a entender ministério, obra de Deus, eu coloquei no meu coração que eu queria cantar. E não cantava nada, gente. Meu marido falava, meu Deus, minha mulher me mata de vergonha para cantar. Cantava nada. E comecei a me envolver. Fui fazendo música, aula de música, né? Fui aprendendo teologia. E aonde que eu comecei a crescer, né, dentro da igreja, e fui crescendo para chegar até onde eu estou. E a Ruth acha, ou tem certeza que isso foi um chamado? É um chamado na vida da Ruth? Sim, é um chamado que está dentro de mim e grita na minha alma. Eu tenho sede de ajudar pessoas, de levar a palavra. Eu tenho esse desejo de ajudar, né? Nem tanto eu fazia um trabalho social na penitenciária no Brasil, né? Eu trabalhava na penitenciária. Eu amo fazer trabalho de rua, social. Ultimamente eu vi, tu foi no Brasil recentemente, e eu tava vendo nas redes sociais, tu fazendo um trabalho de rua. Sim, um culto ao ar livre. Eu ok. amo esse tipo de trabalho. Eu acho que é o trabalho que me chama muita atenção, porque abrange, não só porque muitas das vezes a gente trabalha muito ali focado dentro da igreja, mas há muitas pessoas lá fora que têm sede, precisa de ouvir uma palavra, né? Então é uma coisa que realmente grita dentro de mim. Eu acho que eu nasci para isso e eu vou morrer nisso, né? Ô, Ruth, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que eu acho bastante interessante. Voltando lá atrás um pouco, eu também nasci no lar cristão. E venho daquela época que as igrejas proibiam tudo, proibiam as irmãs usar, pintar-se, Sim. a cortar o cabelo, pronto, a ficar bonita, a se arranjar. Como que tu vê isso hoje, Ruth? Olha, eu vou dizer para você porque eu vim debaixo desse jugo. Eu não cortava cabelo, eu não usava maquiagem, eu não pintava as unhas. Tudo para mim era o diabo, porque eu fui ensinada assim, né? Que aquilo era pecado e que aquilo não podia, que estava escrito no livro de Isaías, sobre joias, sobre unhas, sobre o que. Só que o que acontece? Vai chegando um momento que você vai amadurecendo e você consegue colocar as coisas no seu devido lugar. O que pode, o que não pode, o que é liso, o que não é liso. Não é o meu cabelo, não é a minha unha, não é a minha maquiagem que vai tirar a minha comunhão com Deus. Mas até eu chegar nesse patamar, para compreender isso, demorou um pouco, porque é muito tabu, né? A gente vive até hoje, muitas das vezes, esse tabu ainda. Às vezes nós chegamos em algum determinado lugar, que aí fala, pastora, mas a pastora está de esmalte? Hoje não me importo mais, porque eu sei a essência que eu tenho. Você sabe quem é, não Eu é? sei quem eu sou. E isso não... O meu esmalte, o meu brinco, ele não me define quem eu sou, define quem eu sou aqui dentro. Exato. E tu acha hoje que as igrejas estão muito ainda... Eu vou usar essa palavra, mas eu não sei se é essa palavra correta ainda. Sim. Eu não queria usar essa palavra porque eu acho que não é a palavra mais correta de eu usar. As igrejas ainda estão muito corrompidas pela religiosidade, Ruth, que é isso? Sim. Infelizmente, nós estamos vivendo o século XXI e que, infelizmente, muitas igrejas, muitas denominações, que a gente não vai citar nome, que é antiético, né? Uhum. Ainda vive debaixo desse jugo, né? Vive debaixo desse jugo, porque as cartas de Coríntios, né, lá em Paulo, fala que as mulheres deveriam permanecer caladas dentro da igreja e quando chegasse em casa, perguntaria ao seu esposo. Só que eu glorifico muito a Deus, que aí eu vou naquele versículo, que quando Jesus ele morreu e o véu foi rasgado de alto a baixo, isso é nos dando liberdade.
de ir e vir, entendeu? Então, hoje, nós somos mulheres que nós podemos ir muito mais, apesar de que ainda há esse tabu. Eu chego em algum determinado lugar que não aceito pastora. Eu fui pregar num determinado lugar, e quando eu cheguei para pregar, quando o pastor viu que era uma mulher, não sei o que se passou, acontece que me foi dado só uma oportunidade, só que eu era a preleitora. Mas eu entendi, né, que ali era uma igreja ditadora, né? A mulher não tinha espaço, né? Mas eu glorifico a Deus que tem mulheres ousadas, né? E mulheres que não se rendem a esse tipo de tabu, que vai para frente, que faz. E eu particularmente, eu acho que eu, pastora Ruth, eu sou essa mulher determinada. Eu vou, eu faço, eu não olho para o homem, eu não olho para essa questão, né, que existe ainda esse tabu. E há muitas mulheres que estão debaixo desse jugo, que não têm força para sair, né? Eu ia também falar sobre isso agora um pouco contigo, sobre como que é ser uma líder espiritual num meio que é tão masculino, Ruth, não é? Que é tão masculinizado assim, que é o que tu tá falando agora. Não é fácil, não é fácil. Mas quando nós temos uma determinação, porque eu acho que nós precisamos lutar e sobre isso, nós precisamos aprender a ser determinado. Então, quando eu sou muito determinada naquilo que eu quero. E o meu objetivo não é mostrar que eu sou mais ou que eu sou menos, ou que eu sou uma grande conhecedora ou que eu não sou. O meu objetivo é alcançar vidas, levar o amor genuíno, entendeu? Então eu preciso vencer esse tabu de muitas das vezes ser rejeitada porque eu sou mulher, né? Isso. Porque eu sou mulher. Igual a muitas igrejas grandes que não convidam, porque é mulher. Agora o esposo, sim. Eu já cheguei em lugar com meu esposo, que ele foi apresentado, eu não fui apresentada, né? São tabus. Então eu acredito o seguinte, que as mulheres, nós... Tu lida com isso como? Como que tu lida? Normalmente, eu sou muito eu sou muito assim, eu tenho convicção daquilo que Deus é e daquilo que Deus fez na minha vida. Porque eu sei de onde Deus me tirou, porque você me perguntou aí, eu nasci num lar cristão, mas uma determinada época da minha vida, eu afastei de Jesus. Eu saí da presença. Naquele momento daquela rebeldia, né, que todos têm. E olha para onde que eu fui. Eu fui para um terreiro de Umbanda. Eu fui para um terreiro de Umbanda. Então, para você ver como que eu sou uma pessoa que eu tenho um posicionamento, e se eu falo, eu vou fazer. Né? E quando eu estava ali, certa feita, quando eu estava ali naquele mover, no meio do trabalho, né? Não sei como que vocês veem isso, mas havia-se ali manifestações espiritual e um dos guias não desceu e ele ficou lá fora. Ele disse, eu não vou entrar aí dentro, porque aí dentro tem uma pessoa que é do Homem de Branco. Eu falei, o quê? O que eu estou fazendo aqui? Essa pessoa sou eu. Peguei minha malinha e meu filho para casa. Falei, eu sei onde que é o meu lugar. É onde eu estou e vou permanecer até que o Senhor me chame. Mas é um tabu. Para vencer, você tem que ter coragem. Só a Bíblia diz, diga aos fracos e covardes que voltam, mas eu sou corajosa. Então, mulheres, tem que ser corajosa. É em todos os aspectos. Não é só para lutar contra esse machismo, é em todas as áreas. Nós temos que nos posicionar. E quando nós nos posicionamos, a gente chega em lugares que muitas mulheres nunca pensou em chegar, né? Exato, que nunca nem imagina, não é? Exatamente. E essa valentia, só que poucas mulheres têm esse tipo de valentia, essa coragem, essa determinação que a Ruth demonstra no falar, que a Ruth demonstra no teu dia a dia, no teu... Sim. Não é? Poucas mulheres têm porque elas são reprimidas. Exatamente. São caladas. Há muitas vozes de mulheres que estão caladas, né? Pelo medo, pelo preconceito, muitas não conseguem vencer o preconceito, e também porque não tem força, né? O abuso começa, eu costumo dizer que o abuso começa através de uma palavra. O abuso nunca começa já no toque, ele começa com palavra. E se você, naquele momento do primeiro abuso, que é a palavra, se nós não nos posicionar, ela vai levar a outros tipos de abuso. E muitas vão calar, muitas vão ficar reprimidas, né? E nós precisamos mostrar para as mulheres que elas precisam levantar a cabeça e não admitir isso, porque nós vivemos um tempo em que nós temos liberdade.
né? Se tem liberdade para tudo, força de expressão para tudo, então mulheres precisam mulheres precisam de encorajar e dizer, não, eu posso vencer isso, né? Eu estou num dilema com uma situação de uma pessoa que ela quer estar na presença, mas não pode porque o cônjuge não quer, não tem força, né? Por mais que a gente injeta palavra de ânimo, trazendo a luz da palavra, mostrando, mas não é para todos. A coragem nem é para todos, às vezes. E tu tenta encorajar ela, mas ela não toma aquele ponto de partida. Tem medo. Tem medo. Medo... Há mulheres que vivem debaixo de medo, né? Eu estou falando dessa pessoa, ela está no Brasil, vive debaixo de medo, porque ainda não... vive debaixo de um abuso. Na realidade é um abuso, né? Porque se não tem força de expressão, se não pode se expressar a sua liberdade, é porque está debaixo de um jugo. E como né? é que tu vê isso? Assim, tu vê essa pessoa e como é que tu analisa ela? Particularmente, eu fico triste. Eu fico triste porque eu vejo que tem potencial, que quer, mas não tem força, não tem coragem, não se posiciona, se cala. E quando nós nos calamos, nós estamos à mercê daquilo que vai acontecer, porque não temos força de palavra, entendeu? Eu fico triste. Essa tua coragem, essa tua valentia, essa tua ousadia, Ruth, tu herdou do teu pai? Eu acho que eu herdei da minha mãe. Minha mãe sempre foi mais assim, sabe? Mais positiva, mais para frente. Meu pai sempre foi mais meigo, mais amor, mas essa personalidade forte, ela vem da minha mãe. Ô Ruth, voltando para os tabus das igrejas, tu acha que a tua vaidade, a tua feminilidade, os cuidados que tu tem contigo, pode ser ou virar algum tipo de pedra de tropeço dentro da igreja? Olha, ou para alguém? Olha, há muitos anos atrás eu pensava assim, mas hoje não, porque isso aqui não me define quem eu sou por dentro. Sim. Não me define quem eu sou. Isso aqui me faz bem. Eu quero estar bem comigo. Se o meu cabelo está bonito, me faz bem, eu quero que o meu cabelo fique bonito. Se eu visto uma roupa que eu estou me sentindo bem, eu quero. Claro que eu, como pastora, como líder, eu vou saber entrar e sair, eu vou saber vestir, como falar, né? Mas isso não me define quem eu sou. Eu sei muito bem quem eu sou. Se o teu cabelo falasse, Ruth... Oh, meu Deus! Ele ia falar assim, meu Deus, a dona desse cabelo é maluca. É maluca. Meu cabelo, ele é realmente... Você pode dizer, né? Você pode dizer. Esses anos todos, minha irmã sempre cuidou do meu cabelo. Impecavelmente, eu amo, né? Sim, sim. Impecavelmente. Mas quando eu cheguei no seu salão, eu cheguei definida a mudar uma história. Cheguei cabelo pretinho, falei, Antônio, faz luz no meu cabelo, quero mudar. Faz alguma coisa, eu tô entregue em tuas mãos. A Ruth, ela é muito engraçada, gente, porque assim, ela teve em viagem agora e ela me ligou umas 3 semanas atrás, ou 2, por aí, não é, Ruth? Ela ligou, porque assim, a Ruth, ela é muito fiel, ela chega, ela tem aquele cabeleireiro, ela pode viajar os 4 cantos do mundo, mas eu falo, Ruth, vai, pinta o cabelo, mulher. Não vai aparecer com cabelo branco, vai... Ai, não, vou pintar só quando chegar em Portugal. Me ligou para falar, Antônio, eu preciso pintar meu cabelo urgente, que eu não tô me sentindo nada bem hoje eu tô me pedindo autorização para poder pintar o cabelo. Eu falei, não acredito, Ruth. A Ruth, ela é assim, entendeu? Eu achei de extrema respeito por ela, pelo cabelo dela e pelo profissional que atende ela. Achei um respeito... Sim, é porque o que acontece? Vamos falar do espelho, né? Sim. O que acontece? Eu fui para o Brasil para resolver algumas questões e foi um pouco cansativo, né? Estressante. E assim, quando eu coloquei o meu cabelo na sua mão, você sabia o que você estava fazendo, o que você estava usando. Eu não podia, em hipótese alguma, deixar... interferir no tratamento que você está no meu cabelo. Só que teve um dia que eu acordei de manhã, já estafada, cansada, com vontade de matar um. Aí eu olho para o espelho, gente, se tem uma pessoa que é verdadeira é o espelho. O espelho, ele realmente fala como... Ele não mente, né? E quando eu levanto, eu olho para o espelho, eu me senti tão mal,
tão mal, eu me senti cabelo seco, eu me senti feia, eu fiquei triste, falei, gente, eu preciso falar com o Antônio. Antônio do céu. E eu mandei mensagem para o Antônio, não podia me atender, e eu falei, me liga, por favor. Ele estava dirigindo e eu também dirigindo. Aí, daqui a pouco, o Antônio me atende. Falei, Antônio, eu vou pintar meu cabelo. Até falei com ele o nome da tinta. Ele falou, pode pintar, pinta, depois a gente resolve que a gente chega aqui. Mas é porque eu acordei aquele dia muito mal. E o espelho, ele Mas falou. as mulheres têm muito disso, não é, Ruth? Ter aqueles dias que não tá bem, ter o dia da TPM, ter aqueles dias dos hormônios, dos nervos, tá mesmo a flor da pele. É algo que já é da mulher também. Exatamente. Né? É porque nós passamos por muitos processos, né? Eu acho que a mulher, eu particularmente, eu vou falar, né? Eu acho que a mulher tem que ser muito valorizada. Eu acho que os homens que têm uma mulher top, valorize sua mulher. Porque a mulher, ela é mãe, ela é esposa, ela é amante, ela é amiga, ela é conselheira. Então, quem tem a sua esposa, valorize ela, porque foi o Senhor que te deu, né? Então, nós passamos por muitos processos e que há momento que nem a gente consegue entender a gente, né? Exato, e o homem tem que estar ali pronto para poder entender a mulher. A mulher, eu também sou um admirador das mulheres, Ruth. Sou um fã das mulheres. E por isso que eu trabalho nessa área também de cabelo, porque eu adoro mulheres. Gosto de estar com elas, gosto de cuidar para ver elas bonitas. Levantar o astral, né? Levantar o astral, a autoestima, deixar elas mesmo empoderadas. Quando eu vejo uma mulher com força, com luta, com garra para vencer, eu fico entusiasmadíssimo, Ruth. Sim. Fico entusiasmado, fico feliz em ver mulheres assim, que nem você, que são exemplo de mulheres para dar força para outra, para levantar, para pegar na mão da outra. Exatamente. E tá nessa posição que você tá hoje, de uma pastora, de mulher, de amiga, de conselheira. E isso vai edificar, esse podcast eu tenho certeza que vai edificar bastante as mulheres que estão assistindo a gente, Ruth. Que bom, porque nós precisamos de aguçar, né? Dentro dessas mulheres, tem muitas mulheres que estão presas dentro de si, se achando feia. Tem mulheres que não conseguem dar um passo para mudar a história do seu cabelo, da sua vida, né? Então, eu acho que vamos levantar essas mulheres precisam acordar. Não existe mulher feia, tá? Não existe mulher feia. Existe mulher que ela, ou às vezes o seu marido não injeta nela aquilo que ele precisava de injetar, ou elas mesmo se fecham, não se entregam, não correm atrás, né? Então, mulheres, levanta a cabeça, tenha força, tenha garra, tenha atitude, sair desse comodismo, né? Porque há mulheres também que ela se acomoda, que ela não desperta, não desperta. E são mulheres que podem mostrar muito, podem dar muito, né? Mas existe algo que também sufoca muitas mulheres. Muitas das vezes nós mesmos diminuímos nós, né? Achamos que não somos capazes, mas nós somos capazes de mudar uma história. Se nós somos capazes de ser mãe, avó, dona do lar, né, trabalhadora, nós podemos ser lindas, maravilhosas. Claro. Ruth, uma mulher com depressão, deixa eu te fazer uma mulher com depressão, ela precisa de oração ou precisa de terapia também? Uma mulher com depressão, ela precisa de oração e ação. Ela precisa de oração e ação. Qual que é a ação? A Bíblia diz que o Senhor deixou a medicina humana aqui. Então, eu sou uma líder que eu sou contra. Eu sou contra quando um líder fala assim, você precisa buscar o Senhor, porque Deus vai te dar a cura. Ei, peraí. Ele deixou na palavra dele, né? Então, ela precisa de oração e ação. Qual que é a ação? Vai procurar a medicina humana. Vai procurar um recurso para você estar bem. Porque essa pergunta que você está fazendo, eu passei na minha vida. Eu passei. Quando eu saí da Umbanda, que eu voltei para Jesus, eu tive uma depressão de ficar mesmo louca. E eu tinha um líder que falava, não, você não pode tomar remédio, você não pode procurar médico, você vai vencer isso através da oração. É óbvio que primeiro, eu enfatizei aqui, primeiro é oração. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas depois vamos agir.
Porque o Senhor também, a gente vai ficar de braços cruzados só esperando para o Senhor. Peraí, vamos fazer a nossa parte, né? Então, eu passei por esse processo. E o período que eu passei por esse processo, esperando somente a oração e não agir, eu pereci muito. E depois de muito tempo eu falei assim, eu poderia ter buscado um recurso humano junto com a oração, né? Eu poderia ter procurado. Então eu digo para você, mulher, ou você, homem, que estiver passando por um processo, né, de depressão, busque a Deus em todo tempo e tenha atitude, ação. Vai buscar um recurso, porque Ele deixou a medicina para nós. Tem que agir, né? Tem que agir. Nesse tempo, Ruth, que tu se sentiu um bocado perdida, tu acha que Deus ele ficou em silêncio para tuas orações ou para a tua conversa com Ele? Olha, eu vou mostrar 2 tipos de silêncio de Deus. A Bíblia vai nos contar que Deus ficou 400 anos em silêncio para o povo de Israel. Por que que Deus ficou 400 anos calado, não falava com o povo de Israel? Por causa do pecado do povo de Israel, da idolatria do povo de Israel. Então Deus se calou para eles. Mas existe aquele silêncio de Deus que muitas das vezes eu já senti Deus calado por mim, mas existe o segundo silêncio, a diferença. A diferença do segundo silêncio é porque muitas das vezes quando Deus está no silêncio, nós não entendemos, mas é porque Ele está trabalhando em nosso favor. E lá na frente, eu vou ver por que que Ele ficou em silêncio, porque eu vou ver o resultado lá na frente. Então, existem 2 tipos de silêncio, né? Esse 400 anos que Deus ficou sem falar com o povo, pela rebeldia, desobediência, idolatria, mas existe o silêncio em que Deus está trabalhando. E que muitas das vezes nós não entendemos. Nós falamos assim, nossa, Deus esqueceu de mim, Deus não se lembra. Não, Ele ouviu a oração. Ele está esperando o tempo certo para Ele nos responder. Muitas vezes eu senti esse silêncio, mas depois eu também vi a resposta de Deus lá na frente. Ô, Ruth, a Ruth se considera uma mulher feliz e completa no que diz respeito assim, a essa fé que tu tem hoje, Ruth, e nessa posição que Deus te colocou hoje, que não é fácil, mas tu se sente uma mulher feliz e se sente, não, o meu lugar é aqui, eu sou uma mulher feliz ou falta alguma coisa, ou como que funciona isso, Ruth? Antônio, eu costumo dizer que eu não vou ser nada, eu não serei nada se não for essa presença na minha vida. Deus, Ele é tudo na minha vida. Eu costumo dizer assim, talvez você pode até se escandalizar, mas eu costumo dizer assim, Senhor, me tire tudo, mas não me tire a tua presença. Não me tire a tua graça. Então, eu sou feliz, eu sou muito feliz, eu sou realizada em ter esse Cristo comigo e poder ajudar pessoas, né? Porque eu não quero Ele só para mim, eu também quero mostrar para as pessoas o poder, a grandeza desse Deus. A gente vive mal só se a gente quiser. Porque o que Deus ele é grande. Nós não temos expressões para falar. Então eu sou muito feliz, eu sou realizada. Realizada. É uma mulher realizada. Sou. Né? Isso é muito bom, Ruth, ouvir isso. Ô, Ruth, e deixa eu te falar outra coisa aqui. Olha, o Antônio tá pegando... meu Deus! Mas pode falar. Eu prometi pra mim mesmo, mas Pergunta. Eu tava à espera muito. Pronto, é porque eu acho uma mulher assim muito poderosa. Eu acho tu uma mulher poderosa. E eu admiro muitas mulheres poderosas. E como nem sempre eu tenho oportunidade de fazer perguntas, principalmente... Pronto, aqui nós estamos falando da igreja, do empoderamento. Sim. Pronto. E que são coisas que as pessoas também têm curiosidade de saber ou de perguntar. E que às vezes não tem coragem, né? Não tem coragem. Não tem às coragem. vezes também eu nunca encontrei uma pessoa assim Sim. tão aberta, tão Sim. mente aberta, que eu já coloquei também a Ruth em certos casos, contei casos para me ver a tua atitude, a tua como líder religiosa mesmo, Ruth. Sim, sim. Às vezes eu converso contigo para me ver a tua reação e ver como que tu vai se posicionar mediante. Algumas E perguntas. assim, eu te falei também que eu nasci num lar cristão, e às vezes que tu se posicionou, foi da mesma maneira quando Jesus Cristo esteve cá na Terra e ensinou para as pessoas, sem julgamento, Exatamente. sem apontar o dedo, sem estar fazendo um julgamento ou um pré-julgamento daquela pessoa, ou estar apontando. E hoje, nessa caminhada tua, o pouco que eu consigo ver é isso, é que tu é uma pessoa que realmente verdadeira e que não julga e que não aponta ninguém. Sim. Eu já te contei vários casos e tu se posicionou
igual tu tá se posicionando e respondendo ao pé da letra tudo. Sim. Não tô pegando pesado, Ruth, tô? Não, não, pode ficar à vontade. É um outro tabu muito grande, né? Essa questão de julgamento, né? Então, o que que acontece? Quer que eu responda? Quero. Então, o que que acontece? A própria Bíblia nos ensina, não julgueis para que não sejais julgado, porque da mesma forma que você julgar, você será julgado. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade em que o amor está ficando para trás e o pré-julgamento tem prevalecido mais, né? Então, o que que acontece? Muitas pessoas, elas não estão olhando para outra pessoa, indiferente se ela está com Cristo, não está com Cristo, não tem aquele amor, não tem aquela compaixão, e o Senhor não nos deu essa legalidade de estarmos julgando ninguém. Julgar ninguém, entendeu? Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. O Senhor nos deu o direito de fazer aquilo que a gente quer. Então, eu tenho liberdade para ser o que eu quero, fazer o que eu quero, mas eu não dou direito para ninguém me julgar. E o Senhor, ele não veio para julgar. A Bíblia diz assim, ele veio para os pecadores. Ele ama o pecador e aborrece o pecado. Então, quer dizer que ele veio só para os bonzinhos? Só para aqueles que, né, são santos? Não, não. Então, eu acho que essa questão é muito complexa. Eu acho que, infelizmente, nós vivemos uma sociedade, muitas das vezes, hipócrita. Hipócrita. E muitas das vezes é uma sociedade que se diz ser uma coisa e não é, mas aponta o erro de alguém. Entendeu? Então, eu não tenho essa índole. Eu acho que o meu alvo é levar a palavra da salvação, porque a Bíblia diz assim, ó, vinde a mim como estás, conhecereis a palavra e a palavra vos libertará. Quem vai libertar? É a pastora? Não. Qual que é o meu dever? É abraçar, é acolher, indiferente. É abraçar, é acolher, é ajudar, não ter exceção de pessoas. O mesmo amor que eu dou para aquele que é batizado, fala em línguas, prega, eu vou dar para aquele que não é, aquele que está chegando agora, cheio dos seus problemas, suas dificuldades. O amor é o mesmo. A palavra é a mesma. E nós precisamos aprender a separar isso, né? E os líderes religiosos, em geral, tu acha que eles são alvo de julgamento das pessoas? São alvo, assim, de... Infelizmente, são. São. Mas eu vou dizer uma coisa. Muitos, porque muitas das vezes também, querendo ou não, dá essa legalidade. Dá essa legalidade. Porque muitas das vezes a gente vê... Hoje nós estamos vivendo uma sociedade da internet, né? Que tem crescido uma proporção muito grande e é onde que muitos se corrompem. Muitos têm se corrompido, né? Mas é lícito que isso aconteça porque está dentro da palavra, né? Que no final do tempo o amor de muitos esfriaria. Quando fala assim, não fala só de uma ovelha, fala de um líder, fala de um obreiro, fala de um pastor. Então, muitos são julgados porque dão essa legalidade. Agora, outros, infelizmente, né, pagam pelo erro daqueles que estão errados. Porque nem todos são igual. Eu digo para você, ainda há homens e mulheres de Deus ainda nas tribunas. Como eu digo para você, há muitos que estão usando a palavra para se beneficiar. Mas isso aí é ele com Deus, é aquilo que eu acabei de falar, nós não podemos julgar. Então, cada um vai prestar conta daquilo que ele fizer, né? Cabe nós andarmos segundo a palavra. Isso acontece muito dentro da igreja, Ruth, dos pastores estar se beneficiando, usar a palavra para se auto... Eu digo para você uma coisa, infelizmente, são coisas que a gente vê ao olho nu, né? Nas redes sociais, né? Mas a gente vê isso mais essas grandes, megas igrejas, né? Sim. Essas grandes mega igrejas. A gente vê todos os dias, a gente acompanha, né? Nas redes sociais, tudo, então, muitos escândalos. Mas a Bíblia diz que, da onde vier ele? Infelizmente, ainda há. Infelizmente. Como existia no passado, ainda existe hoje. Infelizmente, né? É verdade. Aí o povo perece, porque aí o que acontece? Por esses maus testemunhos de muitos esfriam, né? Vão esfriando, né? Mas existe um fator, é porque a Bíblia diz assim, elevo meus olhos para o Senhor.
Da onde me virá o socorro? É porque muitos estão fitados os olhos no homem. Porque se olhar para Cristo, não vai ver nada disso em Cristo. Não. A minha fé está em Deus, em Cristo. O homem pode fazer o que ele quiser. Mas a minha fé está no Senhor. Nada vai me corromper a minha fé. É por isso que nós temos que aprender. Nós temos que olhar para Jesus. Eu olhar para Jesus, olhar para a cruz, eu não vou ver. Eu não vou ver dinheiro na cruz. Eu não vou ver corrupção na cruz. Eu não vou ver Jesus fazendo divisão nenhuma, exceção de ninguém. Entendeu? Então, nós, ser humano, precisamos de entender que nós não podemos olhar para o homem, mas sim para Cristo. Muito bem. Ô, Ruth, se tu tivesse hoje um encontro com Deus, o que tu pediria para ele? Pensa bem, Ruth. Oh, meu Deus. Hoje, se tu encontrasse com Deus hoje, o que tu pediria para Deus? Mediante o mundo que nós estamos vivendo hoje. Eu pediria, para falar a verdade, Sim. amor. Nós estamos faltando amor. E está faltando amor. A Bíblia diz que o amor de muitos Esfriarão. Né? E está acontecendo hoje, nos dias de hoje. Nós precisamos, nós falamos de amor, não vivemos o amor. Muitos falam sobre o amor, mas não têm amor. Entendeu? Então eu pediria ao Senhor, coloque amor no coração das pessoas, porque o amor não mata, o amor não fere, o amor não engana, o amor, ele é incondicional. Mesmo você fazendo ou não fazendo, eu vou te amar. Mesmo você sendo ou não sendo, eu vou te amar. E isso está nos faltando. Então eu pediria que o Senhor colocasse amor na humanidade. Hoje a gente vê pai matando filho, filho matando pai, enfim, tudo que está escrito em Apocalipse, nós estamos vivendo hoje. Hoje nós estamos vivendo o Apocalipse, né? E eu pediria amor. Guerras e tudo acontece, né? Exatamente. Corrupções, né? E em todo lado, né? O mundo está em caos. O mundo está em caos. É verdade. Ô, Ruth, eu vou falar uma palavra e eu quero que tu fale o que tu vem na cabeça. Ok. Eu falo uma palavra e tu diz algo que vem na tua cabeça, tá bem? Culpa. Eu acho que eu tenho um sentimento de culpa, porque eu acho que eu deveria ter sido um pouco mais enérgica com meus filhos. Uhum. Entendeu? Ok. Silêncio. Eu acho que o silêncio, ele fala muito. E eu tenho esse problema. Quando alguma coisa não vai bem, silencia. Eu me fecho. Mas é melhor eu me fechar do que aquela Ruth sanguínea, né? Sim. Estourar. Então eu silencio. Eu aprendi que o silêncio também fala, não é? Também fala. Ele fala. Para nós, ele fala. Exato. Milagre, Ruth. Eu acho que eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Porque quando eu tinha 6 anos, eu tive meningite. E foi num estágio muito grave, né? Muito grave. E a medicina disse para minha mãe 2 coisas. Ou eu vegetaria, ou eu morreria. E nenhuma das 2 coisas aconteceu. Então, eu sou um milagre. Boa. Igreja. Eu acho que a igreja não é as 4 paredes. A igreja somos nós. A igreja tem que começar dentro de nós. Aproveitando esse ensejo aqui, Ruth, alguma denominação te representa, Ruth, em cima disso que nós estamos falando aqui? Se igreja somos nós, alguma denominação, igreja X, Y, tu acha que define a Ruth hoje? Isso? Não, Pronto. Não me define. Quem me define é o Espírito Santo. Pronto, era isso que É o Espírito Santo. Perdão. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se Jesus voltasse para mim hoje, eu não teria ninguém para pedir perdão. Porque eu procuro, claro que nós somos falhos, tá? Sim, sim. Eu procuro todos os dias não errar, mas se eu errar com alguém, eu sempre procuro a pedir perdão, a me consertar, porque eu não quero que nada atrapalhe a minha salvação. Solidão, Ruth. Você sabia que muitas das vezes um pastor ele é um pouco solitário? Não. Sim. Porque ele é um grande pastor, abrange muitas pessoas, mas há momento
que ele mesmo está só. É porque Entendeu? a gente sempre vê os pastores como alguém para ajudar. Os pastores precisam de ajuda também? Precisa, precisa. Os pastores precisam de ajuda. E muitas das vezes nós não temos, entendeu? Eu louvo muito a Deus porque nesse momento de solidão, né? Uhum. Eu tenho um grande amigo que quando eu me sinto nessa solidão, ele fala assim, amor, levanta a cabeça. Não fica assim, você me tem. Eu tenho você. Nós dois somos amigos, que é o meu esposo, que é um grande homem de Deus. É o meu companheiro, meu amigo, meu confidente. E quando eu estou mal, porque há dias que o pastor ele está diante de uma multidão, ele tem palavra, ele tem consolo, ele tem solução de alguns problemas, né? Porque há coisas que é espiritual e há coisas que você tem que fazer, né? E nesse momento, quando a gente precisa, a gente não tem. Não tem irmão da igreja, não tem ninguém. É você, Deus e o seu parceiro. E Deus me deu meu marido, que é uma bênção na minha vida. Ruth, aproveitando, você já teve vontade de desistir de ser pastora? Em algum momento, assim, já... Eu nunca desisti do meu chamado, mas já tive vontade de desistir de pessoas. Verdade, porque pessoas é assim, aquela pessoa que você ajuda é a mesma que vai te trair. Nós temos o exemplo de Jesus. Os mesmos que caminhou com Jesus foram os mesmos que foi até a cruz para crucificar Jesus. Exato. Entendeu? Uhum. Infelizmente, nunca tive, não tenho, não pretendo, creio que não vou ter, nunca vontade de abandonar Jesus. Mas eu já tive momento de falar, nossa, eu vou largar esse povo. Abandonar. Vou abandonar, vou fugir. Mas Propósito, o chamado é falar Ruth. mais alto, né? Propósito. Olha, hoje meu grande propósito, realmente hoje eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de fazer missão. Tenho um sonho de fazer tenho um propósito de ir na África. Eu tenho. Eu quero. Estou esperando o convite, tá, gente? Alguém vai ver essa live, pode me chamar. Não tenho problema de comer sentada no chão, de andar descalço, não, nenhum. Entendeu? Eu sou pastora, missionária, canto, faço tudo, entendeu? Então, meu propósito, eu tenho muita vontade um dia de estar fazendo a obra, essa obra missionária na África. Muito bom. Continuando, Ruth, gratidão. Eu sou grata a Deus porque eu posso dizer assim, Ebenésia, até aqui me ajudou o Senhor. Eu tenho uma gratidão muito grande ao Senhor por tudo, né? Eu tenho 54 anos e no decorrer de toda essa minha história, de toda essa minha vida, que houve altos e baixos, né? Houve choro, houve alegria, houve perspectivas. Então, eu sou muito grata a Deus por tudo. Muito grata. Isso é muito bom, Ruth. Gratidão, A né? gratidão, ela abre portas. Não Exatamente. é? Abre portas para você... Pronto, para Deus fazer a prosperidade agir Exatamente. na vida da gente, Ruth. Exatamente. Ruth, olha... Estamos aí, né, gente? Eu não queria encerrar, não, mas eu vou... Sim. Eu quero te agradecer, Ruth, por tu ter estado aqui com a gente, por tu ter me dado essa liberdade de fazer essas perguntas para ti e de tu dar a conhecer hoje quem é essa mulher bonita, vaidosa. Obrigada. E que está sempre se cuidando. Eu queria que tu deixasse uma mensagem para as mulheres aqui nessa câmera. Ok. Tu falasse, que tu desse uma palavrinha para as mulheres que se sentem reprimidas, que se sentem aprisionadas. Pode falar para elas, Ruth. Olha, primeiro eu quero agradecer, né, ao Antônio por esse convite, que foi com muita alegria que eu aceitei esse convite, Antônio. Foi um prazer poder estar aqui, poder ter respondido, ter participado. E eu quero deixar para todas as mulheres que vão ver, né, esse podcast, eu quero dizer para você, mulher, levanta a sua cabeça, se posicione, tome uma decisão de mudar a sua história, porque quando você se posicionar,
mudar a sua vida, mudar a sua história, você vai se sentir e vai descobrir que você pode ir muito além daquilo que você imaginava. Não deixe nada te sufocar, não deixe nada te diminuir. Sempre lembre, você é linda, maravilhosa, seja você baixa, seja você grande, seja você gorda, seja você magra, seja você branca, seja você da pele negra, você é maravilhosa. E se você que vai ver esta live, e você olha, presta atenção, não fica no anonimato. Quem fica no anonimato não aparece. Então, floresça, coloque para fora tudo aquilo que você tem de bom, porque você tem muita coisa de boa dentro de você, mas você precisa de descobrir isso. Muito bem, Ruth. Ok. Você é uma fonte de inspiração para todos, Ruth. Obrigada. Até para mim também, que eu busco. Pronto, eu acho que a gente tem que buscar nas pessoas Sim. alguma lição, algum aprendizado, não é? E todo dia eu estou aprendendo constantemente com as pessoas. Aprendemos todos os dias, né? E eu trouxe então, aqui um presente para você. Obrigado. Tá? Eu trouxe aqui um presente do Brasil. Falei, eu vou levar algo para o meu cabeleireiro, né? E ele tem como título Cura para curar os traumas emocionais. Através da cura interior, Deus pode quebrar correntes que prenderam você em experiências dolorosas no passado. Eu acho que todo mundo deveria ter esse livro na sua vida, porque, querendo ou não, tem muitas pessoas que ainda vivem coisas que aconteceu no passado, estão aprisionadas no passado. Sim. Né? Tem pessoas que foram abusadas, tem pessoas que foram espancadas, foram abandonadas, e tem pessoas que estão dentro de relacionamentos abandonados, né? Vivendo dolorosos traumas. Então, isso aqui é para curar. Né? E eu quero te presentear, meu amigo, com esse livro. Ruth. Esse tá? livro vai me ajudar muito. Vai. Depois que você lê, passa para pessoas. Exatamente, porque ensina. eu sempre, e tu falando isso agora, eu lido com pessoas que estão até com a criança interior dela traumatizada, não se curou. Sim. E chegou na vida adulta, mas tem aquele trauma lá de trás. Sim. E eu acho muito importante, e esse livro vai me ajudar imenso a saber lidar também com isso, porque constantemente também eu lido com pessoas e ouço muitos tipos de problemas e relatos de mulheres, de pessoas, e acabam me contando. E a leitura, ela só agrega na nossa vida, né? A leitura, ela abre fronteiras, né? Abre a mente da gente, né? Abre o nosso coração, porque quando a gente está lendo, a gente se identifica com alguma coisa, né? Então, isso é para nós também. Porque nós precisamos ser curados todos os dias, Antônio. Todos os dias precisamos ser curados. Porque a vida em si, ela sempre traz algo que nos entristece, mas a gente tem que levantar a cabeça, tá? Pessoal, levantar a cabeça, sacudir, dar a volta por cima e crer que nós temos um Deus que, acima de tudo, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos, tá? Muito obrigada. É verdade. Foi um prazer. Agradeço, Ruth. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Esse foi o nosso 5º podcast, Seu Cabelo Tem História. E a Ruth trouxe histórias fascinantes para nós e muita inspiração para a gente, que é uma pastora, é uma mulher, mãe. E pronto, e é isso. Muito obrigado você, e acompanhe a gente nas redes sociais, no YouTube, seguindo no canal Antônio do Vale, também no Instagram e no TikTok. Muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.